Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, irmãos e irmãs de outras igrejas que também estão conosco, acompanhando não só a transmissão, mas que estão em seus lares, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus te abençoe também, meu amigo, minha amiga, e a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos convence da justiça e que nos leva ao conhecimento de toda a verdade. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine na exposição da sua palavra e ilumine o seu coração também. Eu te convido a abrir a palavra de Deus ou acompanhar o texto que será projetado no livro de Números, no capítulo de número 21, dos versos 4 a 9. Na sequência, nós leremos também João, capítulo 3, 14 a 15. E durante a exposição da palavra de Deus, na sequência desta mensagem, eu trabalharei num segundo momento essa passagem. Mas eu lerei já na introdução, na abertura da mensagem agora à noite, os dois textos. Números 21, de 4 a 9. A palavra de Deus nos diz: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. João capítulo 3, versos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ao longo da história humana, irmãos e irmãs, muitas doenças, muitas epidemias como essa que estamos enfrentando agora já assolou a humanidade, desafiando médicos, biólogos e cientistas a buscarem o antídoto, a cura, a vacina, o remédio, o tratamento eficaz para que as pessoas que estavam sendo infectadas ou acometidas daquela doença recebessem a cura e conseguissem sair daquela situação. Nós estamos torcendo e orando, por que não dizer, para que os nossos médicos, biólogos, cientistas também encontrem o antídoto para este momento difícil que estamos vivendo. Algumas pesquisas estão adiantadas, algumas coisas já têm sido experimentadas e até com um certo êxito e sucesso, mas ainda há uma certa dúvida na comunidade científica sobre alguns desses remédios que têm sido aplicados na população. Mas torcemos e oramos para que em breve possamos ouvir uma boa notícia de que encontraram o antídoto, de que encontraram a vacina, de que encontraram o remédio para ajudar e amenizar isso que tem acontecido nos nossos dias. Mas existe uma enfermidade, irmãos e irmãs, que nenhum laboratório, nenhum médico, nenhum cientista jamais conseguiu encontrar a cura para essa enfermidade. Porque essa enfermidade, ela é muito mais grave, muito mais terrível até do que essa. E com isso eu não estou subestimando o momento difícil que estamos vivendo.
Essa enfermidade, ela começou com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no paraíso, quando eles desobedeceram a Deus. E sendo Adão e Eva então, e no caso Adão, o representante de toda a raça humana, toda a humanidade foi infectada por essa enfermidade que se chama pecado. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo afirma isso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi também ora, em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade. Se existe sim, irmãos e irmãs, um vírus letal e que já matou a humanidade espiritualmente falando, é o vírus do pecado. Mas nós vamos ver nessa noite que aquilo que os homens não podem fazer para resolver e encontrar a cura para essa enfermidade, Deus já fez. Lá mesmo em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos o proto-evangelho. E Deus ali já promete que um dia haveria de nascer da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ali já estava sendo anunciado, ainda seria ampliado isso ao longo da história, o remédio, o antídoto para a maior enfermidade que assola e sempre assolou a terra e os seus moradores, o pecado. Por isso, nós vamos nessa noite meditar à luz desse primeiro texto, e depois na sequência no texto de João, para declarar com todas as letras que Jesus é o remédio de Deus para a humanidade. Antes de trabalhar a segunda parte dessa mensagem, eu quero me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, que certamente depois de algumas semanas de isolamento social, de tudo que você já leu, de tudo que você já ouviu, você deve estar tirando algumas lições para a sua vida particular, para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar. Por que é que estamos passando por esse período tão difícil? Para a minha geração, nunca vivenciamos isso. Para aqueles que nasceram pós-guerra, talvez nunca viram uma pandemia, uma epidemia como esta, e que nos assusta, e que nos deixa às vezes temerosos. Mas eu queria que você olhasse comigo para a história de Israel como um exemplo a não ser seguido, obviamente, mas para nós entendermos um pouco o que aconteceu aqui. O livro de Números, que leva esse nome, na verdade, no original, ele é o livro No Deserto. O seu título original é este, porque é a narrativa do povo peregrinando pelo deserto, mas por causa de 2 censos que estão registrados no livro de Números, ele recebe esse nome então pela Septuaginta. E é interessante que a partir do capítulo 13, eu vou me valer dali para cá, quando o Israel agora vai espiar a terra prometida, e Moisés, orientado por Deus, escolhe cabeças de cada tribo e os envia para espiar a terra, e eles o fazem por 40 dias. A volta desses espias é que 10 vão trazer um relatório pessimista, nós conhecemos a história. Apenas 2, Josué e Calebe, trarão um relatório voltado para aquilo que eles estavam esperando, a promessa que fora feita a Abraão, renovada em Isaque, ratificada em Jacó, que Deus daria uma terra ao seu povo. Ali, meus irmãos, começa então uma grande murmuração. As pessoas se levantam contra Moisés, as pessoas se levantam contra Arão, ainda que Josué e Calebe falam com todas as letras que Deus haveria de dar a posse daquela terra. A sedição toma conta de todo o povo. E todos aqueles espias que tinham ido e tinham sido pessimistas no seu relatório, todos eles morrem. E lá está escrito que Deus disse que para cada dia que eles espiaram a terra, seria 1 ano que eles andariam pelo deserto. Por isso que nós temos essa informação de que durou 40 anos a peregrinação do povo. Será que o povo aprendeu a lição? Infelizmente não. A história diz que houve outros momentos em que o povo murmurou, em que o povo se levantou contra os ungidos do Senhor. E agora, entre a tribo de Levi, Corá, Datã e Abirão, fazem também uma sedição com outros homens, no total de 250 homens que se levantam contra Moisés, questionando a sua liderança. E Deus orienta a Moisés a convocar aqueles homens para uma assembleia solene.
que eles deveriam estar se apresentando como homens santos. Mas acontece algo, meus irmãos, ali terrível. Corá e sua casa e todo o seu grupo foram engolidos vivos pela terra. A Bíblia diz que a terra fendeu, abriu e engoliu aqueles homens vivos, por causa das palavras que eles haviam proferidos contra o Senhor. Mas não bastassem isso, irmãos. O povo murmura e o povo começa a reclamar, mesmo após esse episódio tão dramático. E agora o Senhor manda uma outra praga para disciplinar o seu povo. E a palavra de Deus diz que 14.600 pessoas morrem por causa disso. E eles oram e pedem para Arão orar, e Arão ora e a praga cessa. E você diria agora, eles não vão mais murmurar. Mas infelizmente, eles estão agora próximos da região de Edom. E Deus disse que eles não deveriam destruir Edom, por ser ligado a Esaú. Eles deveriam pedir a permissão, e eles fizeram isso, mas não foi concedida a permissão. E é neste lugar, um pouco antes ali, que o povo está impaciente, murmurando, e essa murmuração chega também a tirar a paciência de Moisés e Arão, porque Deus disse, fala com a rocha. Mas Moisés estava impaciente e ele feriu a rocha 2 vezes, a água saiu. Mas Deus disse para Moisés e Arão, vocês não entrarão na terra, por causa de que vocês não creram na minha palavra. Arão morre primeiro, ali mesmo no Monte Hor, ele é sepultado, Eleazar assume o lugar do seu pai. O povo pranteou por 30 dias o luto, a morte de Arão. E eles estão seguindo agora, mas olha só o que nos diz o texto que nós já lemos. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Não era a primeira vez. E aqui, queridos, eu preciso ir com você no texto que você não tem projetado aí, mas por favor, abra a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versos 9 a 11, quando Paulo, exortando a igreja de Corinto, ele utiliza os exemplos de Israel para alertar aquela igreja, e isso serve para nós hoje. Olha o que nos diz, 1 Coríntios 10, de 9 a 11. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo utiliza aquela experiência, aquele incidente que está registrado em Números que nós já lemos, para exortar a igreja de Corinto, de que eles deveriam tomar cuidado para não irem na mesma direção e provocarem o Senhor, e estarem agindo de forma contrária à orientação da palavra de Deus. Eu disse há pouco que você já deve ter feito algumas análises, algumas conjecturas desse momento que estamos vivendo. Nós não temos nenhuma autorização da parte de Deus para dizer que é juízo, para dizer o porquê que está acontecendo isso, mas certamente nós, como povo do Senhor, podemos olhar para esse momento da história em que estamos vivendo e entender que Deus está começando a visitar a humanidade a partir do seu povo, porque isso nos atingiu. Não só pelo fato de não podermos nos reunir fisicamente, como estamos acostumados, mas talvez Deus esteja querendo mostrar para nós que é tempo de nós reavaliarmos a nossa vida com Ele. Não sei se é o seu caso. Talvez você também tenha se tornado impaciente durante a sua peregrinação, em algum momento. Olha o que o povo chega a dizer aqui. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? E olha o que eles vão falar agora, irmãos. Zombando de Deus. Nós acabamos de orar, agradecendo pela fidelidade de Deus. Deus foi fiel durante aqueles 40 anos. Deus mandou o maná, Deus mandou a água. Mas olha como o povo diz, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Em outras palavras, eles estavam dizendo, nós não queremos mais maná.
Nós queremos comer as comidas do Egito. Nós estávamos lá no Egito, nós éramos escravos, mas nós tínhamos comida na panela, nós tínhamos carne. E agora eles estão murmurando contra Deus, Deus que tem cuidado deles, Deus que tem guardado a eles. É por isso então que as serpentes são enviadas da parte de Deus, mais uma vez, como disciplina. Será, irmãos, que não é um tempo da igreja? Será que não é um tempo para nós avaliarmos a nossa vida com Deus, diante desse quadro que estamos vivendo? Eu particularmente tenho orado muito ao Senhor, para que o Senhor mostre aquilo que de repente eu posso aprender, apesar desse momento difícil que nos assusta. E você também poderia fazer isso. Será que não é hora da igreja viver, segundo Crônicas capítulo 7, verso 14, de uma forma plena e não ser citado apenas como um excelente texto para o início de uma reunião de oração? Será que de fato nós não podemos nos apropriar daquele texto quando Deus responde a Salomão e disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As serpentes abrasadoras estão mordendo o povo, muitos morrem, e o povo vai a Moisés, apesar de zombarem contra Moisés, mas vão a Moisés mais uma vez, e pedem para Moisés orar, para que Deus retire aquelas serpentes. E o texto então nos mostra, igreja, que Moisés orou ao Senhor, e aqui é uma coisa que eu preciso falar com muita calma, para não gerar má interpretação. Nós sabemos que Deus nunca autorizou que nós façamos nenhum tipo de imagem para ser adorado. Aí você diz, mas por que então ele autorizou aqui uma serpente abrasadora de bronze? Jamais foi para que o povo adorasse essa serpente. O Senhor estava mostrando que aquela mesma víbora, aquela mesma serpente que era instrumento de veneno e de morte, agora haveria de ter um símbolo, uma representação lá naquela haste, uma serpente de bronze, mas não para ser adorado. Mas eles deveriam olhar, entendendo que não a serpente, mas Deus haveria de curar aquele povo. E todos que olhassem para a serpente que foi colocada na haste, eram curados. Mas interessante, irmãos, quase 1000 anos depois desse episódio, o rei Ezequias assume o trono de Judá e vai fazer uma reforma espiritual. E sabe o que ele faz? Ele destruiu a serpente de bronze, que na época recebeu o nome de Neustã. Pode imaginar isso, irmãos? Esse é o problema que sempre Israel teve, que o levou depois para um segundo cativeiro, que foi o cativeiro babilônico: idolatria. O povo de Israel assumiu a terra, entrou na terra prometida, tornou-se uma nação, eles elegeram a Saul, vieram as dinastias dos reis, os reinos se dividem, e por quase 1000 anos eles adoram uma serpente de bronze. A idolatria está no coração humano. Talvez você diga, mas pastor, eu não adoro imagem de escultura. Eu jamais me curvaria diante de qualquer imagem que representasse uma divindade. Mas ídolo, meu irmão, minha irmã, não é só imagem de escultura. Talvez o tempo em que nós estamos vivendo, um tempo em que nós estávamos dizendo prosperidade, e não estou dizendo que seja pecado tê-las, mas muitas vezes o dinheiro, a riqueza, a conquista vão se tornando ídolos no nosso coração. E Deus não se agrada disso. Por isso que eu diria que esse texto inicialmente é um alerta para nós, para a igreja, para o povo de Deus, que se torna impaciente pelo caminho e vai experimentar mais uma vez a mão de Deus para corrigir, para disciplinar o seu povo. Eu sei que a ênfase nessa noite principal, e eu quero dar a partir de agora, é sobre o que João nos registrou, da palavra que Jesus proferiu a Nicodemos, mas eu não poderia deixar de falar do contexto que se deu esse episódio. E este incidente, irmãos, registrado no livro de Números, ele ganha uma clareza para nós, porque Jesus cita isso no Novo Testamento e o apóstolo Paulo também o fez, como nós já lemos, orientando e exortando a igreja de Corinto. Você e eu, meu irmão, precisamos entender que o remédio para nós também é Jesus. Outrora estávamos perdidos, outrora estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é obra nossa, isso não é mérito nosso. Como eu disse logo no início, nenhum médico, nenhum biólogo, nenhum cientista conseguiu encontrar a cura para essa enfermidade que matou a humanidade toda, espiritualmente falando. Mas Deus providenciou o remédio. Jesus é o remédio de Deus para a humanidade. O episódio da serpente de bronze trouxe ensinamentos para Israel, embora Israel não tenha aprendido, porque mais tarde vão adorar a própria serpente de bronze. Esse episódio pode nos ensinar muitas coisas na nossa vida cristã. Mas agora, meu irmão e minha irmã, nesse tempo em que estamos passando, é uma excelente oportunidade para nós levarmos a mensagem de esperança às pessoas. E você pode dizer: há remédio para uma outra enfermidade que assola a sua alma, que assola o seu coração. E esse remédio é Jesus. Olha só, eu vou ler mais uma vez. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que na verdade agora Jesus, que estava ali conversando com Nicodemos, você conhece essa passagem? Jesus já havia falado para Nicodemos que era necessário ele nascer da água e do Espírito, que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos, no primeiro momento, embora fosse um homem versado nas Escrituras, mestre da lei, não entende a palavra espiritual de Jesus. Jesus o exorta: você não sabe, ele está pensando que ele tem que voltar para o ventre da mãe. Jesus continua falando para ele desse novo nascimento, que o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, mas ele cumpre a sua palavra. E ele então agora lembra desse episódio. Por que é que Jesus está lembrando deste incidente que ocorrera lá no passado, registrado no livro de Números? Porque de certa forma, irmãos, muitas outras coisas aconteceram no Antigo Testamento que eram tipos e apontavam para aquilo que haveria de se cumprir na pessoa de Jesus. Jesus não é a serpente, não é isso que eu quero dizer. Mas o fato de aquela serpente ter sido levantada, e quem olhasse, quem mirasse para aquela serpente era sarado, mas era sarado apenas fisicamente. Agora o segundo Adão, o nosso Senhor Jesus, que morre na cruz por aqueles que o Pai o constituiu, para aqueles que o Pai escolheu, o nosso segundo Adão, ele também será levantado na cruz. E a palavra de Deus diz que agora as pessoas receberão a cura do pecado, não só física, mas sobretudo a cura espiritual. Não sei se tem alguém nessa noite acompanhando a transmissão do culto. E se você, meu amigo, minha amiga, está ouvindo essa palavra, eu quero te dar uma boa notícia. Ainda não encontraram o antídoto e o remédio, infelizmente, para o Covid-19. Oramos para que em breve seja encontrado. Mas Deus já providenciou para você o remédio para uma outra enfermidade que é muito pior do que todas essas que nós já enfrentamos e esta que estamos enfrentando agora. Jesus é o remédio de Deus. E é interessante que durante o ministério de Jesus, ele vivia sofrendo ataques dos adversários, escribas e fariseus, os religiosos da época, e numa dada situação, ele respondendo a esses homens, ele diz, está registrado em Marcos 2,17, ora, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu tenho certeza que você não marca uma consulta para ir ao seu médico se você não está sentindo nada. Você não vai chegar diante do seu médico e dizer a ele: olha, eu marquei essa consulta, doutor, mas eu estou ótimo. Eu não tenho dor, não tenho nenhum tipo de sintoma, eu só vim aqui mesmo por vir. Normalmente, quando nós vamos ao médico, é porque nós estamos doentes, porque nós estamos precisando de alguma coisa. Embora a nossa cultura brasileira temos o velho hábito e errado hábito de se automedicar, o médico existe para tratar os doentes. E Jesus está dizendo: eu vim para tratar os doentes. Mas de que doença ele está falando? Da enfermidade que assola a humanidade. E é por isso que ele foi levantado lá na cruz. Semana passada nós estávamos exaltando o Senhor pela obra vicária de Cristo na cruz, porque ele declarou lá: está consumado, tetelestai, está pago. E depois no terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos,
Nós podemos então trazer essa notícia a você nessa noite, que Jesus é o remédio de Deus para a humanidade. Olha que coisa interessante, com exceção de uma passagem que Jesus diz que nós devemos aprender com a serpente, que é o texto que diz que devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Nas Escrituras, toda vez que nós falamos de serpente, ela tem uma conotação negativa, a começar da primeira serpente que seduziu a mulher e que ela comeu do fruto e ainda deu para o seu marido. E ali sabemos que quem era aquela antiga serpente? Satanás. Irmãos, hoje a humanidade também foi infectada com esse vírus letal, porque mata a alma, no sentido de que a pessoa está morta espiritualmente, mas em Cristo Jesus há esperança. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós precisamos dizer às pessoas que estão sem esperança. É bem verdade que alguns não vão crer, porque o Evangelho é assim, você prega o Evangelho, você tem aqueles que, tocados pelo Senhor, escolhidos antes da fundação do mundo, receberão este Evangelho. Outros recusarão, mas nós não devemos nos preocupar com isso, porque esse departamento não é nosso, nós temos que pregar, eu e você temos que anunciar essa mensagem. Olha só o que nos diz o profeta Isaías, uma profecia que se deu quase 700 anos antes do seu cumprimento na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor levou, Ele é o remédio para a nossa cura, meus irmãos, no sentido da nossa vida vazia, da nossa vida sem sentido, da nossa morte espiritual. Olha o que nos diz também Paulo, escrevendo 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus assumiu a figura humana, é verdade. Ele despojou-se da sua glória, mas Ele não foi semelhante a nós no quesito pecado, Ele não pecou. Mas naquele momento da cruz, o Senhor tinha que satisfazer a sua ira, e o seu Filho então foi colocado ali, em nosso lugar. O remédio de Deus para a nossa cura espiritual estava ali, e pelas suas pisaduras, irmãos, nós fomos sarados. Eu e você que já temos esse bendito Jesus como remédio para a nossa alma, nós não podemos guardar isso para nós, nós devemos anunciar isso, mais do que nunca agora. Talvez você diga: mas como, pastor? Eu estou isolado na minha casa, eu não posso ir na rua, eu não devo ir no lugar de aglomeração, nem as igrejas estão abertas, como nós vamos falar? Utilize todos os meios possíveis para esse tempo, como esse que nós estamos usando agora. Se você desejar, como já foi colocado pelo reverendo Sérgio Lima hoje pela manhã, compartilhe as mensagens, compartilhe as devocionais, compartilhe essa mensagem quando ela for publicada. Você mesmo, medite nesses textos, prepare-se e pregue para os seus amigos, envie uma mensagem para os seus amigos dizendo: olha, nós estamos orando para que os médicos, os laboratórios encontrem a cura para o coronavírus, mas eu preciso falar para você que tem uma outra enfermidade muito mais grave do que o coronavírus. E só Deus pode nos dar essa bendita cura, esse bendito remédio na pessoa do seu Filho. Lembram do texto que já foi lido nessa noite, quando Pedro e João subiam para orar, por volta das 3 horas da tarde. Aquele coxo de nascença está ali e pensou que ia ganhar uma esmola, mas Pedro disse: olha para nós. E o que foi que aquele coxo ouviu da boca de Pedro e de João? Nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Jesus é o remédio de Deus para a humanidade. Fechando, irmãos, o texto que nós lemos em Números, e que foi citado pelo nosso bendito Salvador, quando conversava e dialogava com Nicodemos, e que foi também usado como pano de ensino e de exemplo a não ser seguido pelo apóstolo Paulo, é um alerta para a igreja, é um alerta para nós que já estamos no caminho, mas é uma mensagem de esperança para os nossos amigos,
para as pessoas que estão feridas mortalmente com esse vírus chamado pecado. Mas a esperança está em Jesus. Jesus que tem o seu nome sublime, o seu nome maravilhoso. Essa semana, no nosso pequeno grupo, eu perguntei às pessoas que estavam ali participando se elas estavam lembrando de algum amigo, de algum familiar que ainda não tinha conhecido o Evangelho. Talvez você diga: pastor, eu não tenho esse poder de converter. E não tem mesmo. Nós trabalhamos no departamento de propaganda do céu, não é isso que nós aprendemos com o reverendo Jorge Canelhas? O departamento pessoal, o departamento de admissão é departamento exclusivo de Deus. É Ele que escreve o nome no livro da vida. Aliás, essa lista já está pronta. Antes da fundação do mundo, o Senhor já escolheu os seus. Mas eu não sei, você não sabe, então nós devemos pregar, anunciar essa boa nova de salvação. Jesus é o remédio de Deus para a humanidade. Mais do que nunca, num tempo de crise como este, nós devemos aprender. Uma coisa que eu quero falar para finalizar a igreja agora. Quando essa fase passar, como nós estamos orando e almejando que esse dia logo chegará, quando nós pudermos voltar aqui e encher esses lugares, naquele culto glorioso que será um culto de gratidão, a celebração da Páscoa, a celebração da ceia, eu sei, será um dia muito lindo. Eu estou orando por esse dia. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você continuará sendo a mesma pessoa antes dessa coronavírus chegar no Brasil? Como a igreja do Senhor Jesus no Brasil vai conviver ou vai viver a partir de então? Será que não é um tempo de pararmos e pedirmos para o Senhor fazer um reparo na nossa vida, para que quando tudo voltar ao seu normal, a igreja continue sim, cumprindo o seu papel, fazendo a obra, mas analisando pontos que muitas vezes nós perdemos pelo caminho? Que Deus nos abençoe e que você, meu irmão, minha irmã, fale de Jesus. Jesus, esse nome maravilhoso, o nome que está sobre todo o nome. Vamos orar. Pai, eu sei que a Tua palavra não volta vazia, porque é o Senhor mesmo quem diz que ela cumpre o propósito pela qual o Senhor já estabeleceu. Eu não faço ideia, Senhor, em quantos lares agora a Tua palavra foi proclamada, mas eu imagino que em muitos lares, muitos irmãos e irmãs estão Te adorando e ouviram a Tua palavra. Talvez outras pessoas receberão essa mensagem depois, serão compartilhadas, ó Deus, com os seus contatos, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, continue falando no coração de cada um, lembrando que o Senhor é a nossa esperança, e que Jesus é o Teu remédio, Pai, para essa maior enfermidade que assola a terra. Desde o paraíso até hoje, nós vemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ó Deus, usa-nos como luz, usa-nos como sal da terra, para, ó Deus, sermos grandes luzeiros neste mundo que está andando nas trevas, Pai. Mas que seja um tempo também de avaliação, de autoexame na Tua presença, para vermos se não estamos agindo muitas vezes com murmuração, com impaciência, como infelizmente por várias vezes Israel fez na sua peregrinação no deserto. Livra-nos dos ídolos que podemos produzir no nosso coração, Senhor. Que possamos Te amar sobre todas as coisas e nada além do Senhor ocupe o nosso coração. Muito obrigado por essa noite, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.